Para ser pastor missionário Cipriano, é necessário ter formação teológica? Bom, eu penso que depois dessa abordagem do pastor Barbosa, já começamos a conversa parcialmente em acordo. Parcialmente em acordo. E isso é muito bom, pastor. Isso é muito bom, porque eu estava meio inseguro pensando, né, como a rádio me coloca a debater com um homem de uma digressão ministerial do tamanho da desenvoltura do pastor Barbosa. E eu fico feliz agora que o pastor já começa em concordância comigo. Já limpou o meio de campo. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Para quem ficou atento, o pastor de facto respondeu que não é possível ser pastor sem formação teológica. Pegando o gancho, é importante fazermos uma pequena distinção. E o pastor disse muito bem que a vocação precede a formação. Vocação precede a formação. Sim, precisamos distinguir a vocação e a formação. A formação, ela não é um requisito para a vocação. Não é um pressuposto, não é uma pressuposição para ser vocacionado por Deus. Nós entendemos, biblicamente, que a vocação para o santo ministério pastoral, ela é soberana, ela é graciosa e ela é irresistível. Soberana porque ela pertence é consequência de um uso da vontade livre de Deus. E ela é graciosa porque Deus nos chama para o santo ministério não baseado em méritos próprios. Muito pelo contrário, a única razão que leva o Senhor nos vocacionar para a sua obra encontra-se nele mesmo e não em nós. E, em último lugar, essa vocação a qual nós somos chamados, ela é irresistível porque nenhum vocacionado consegue resistir de forma definitiva ao chamado divino. Agora, sermos vocacionados sem a precondição da formação não descarta a formação. Pelo contrário, o mesmo Deus que nos chama de forma graciosa, Ele nos chama e ao nos enviar para o santo ministério, é Ele mesmo quem nos prepara. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, depois da vocação, o homem passa por um processo de formação. Então, começo por essa definição. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que sim, a formação teológica é necessária para ser pastor. Perfeito. Eu sou João Barbosa. Nós entramos aqui, por isso estamos aqui para um debate, porque quando eu abri a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 7, você vai ter uma lista da necessidade para ser bispo, para ser pastor. E nessa lista não vai encontrar nenhuma formação acadêmica. Porque o grande questionamento é que algumas igrejas só vai consagrar alguém se ele tiver uma formação teológica. E um grande problema, pastor Cipriano, principalmente no Brasil, é que nós temos muitos teólogos de fachada. Ele tem um diploma, ele tem um certificado na parede, até mais de um, mas ele na verdade não é teólogo. Ele não conhece, ele não tem profundidade. O que faz a diferença não é o meu diploma, é a minha dedicação ao ensino. E eu defendo claramente, e inclusive na Assembleia de Deus Ministério do Belém, onde eu pertenço, para você ser levado ao ministério há alguns anos, se exige pelo menos o básico em teologia. Mas durante décadas e décadas, nós tivemos inúmeros grandes líderes, pastores, que não tiveram a oportunidade de se formarem teologicamente. Então eu creio piamente que se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que não há uma passagem bíblica que diz que eu preciso ter formação acadêmica para poder ser pastor. Eu acredito piamente que a pessoa pode se preparar sem uma academia. Com a Bíblia, com as leituras, e em algumas regiões do Brasil, em alguns países, como a própria Angola, não haverá oportunidade. E por isso eu deixar de consagrá-lo, eu acho isso uma injustiça. Porque lá em Angola ou aqui no Brasil, a pessoa não tem a oportunidade de se formar porque não tem recursos, não tem acesso a esse estudo, mas ele tem uma vocação, é dedicado à Bíblia, estudar a Bíblia é necessário, conhecer a Bíblia é necessário, mas o caráter, a forma que eu considero o maior erro da Assembleia de Deus, o maior erro das igrejas evangélicas é não continuar acompanhando a vida de integridade dos seus líderes, porque muitos líderes perderam a integridade. O que é extremamente necessário
para ser pastor é ter chamado, integridade e, principalmente, amar as Escrituras, independente da formação, que vai contra o que o pastor Cipriano pensa, ou analisa, ou crê, que não dá para consagrar se ele não tiver o diploma. E aí a minha pergunta volta para o senhor. Dá para consagrar? Bem, vejamos, pastor. Vamos começar na primeira colocação do texto, sobre o texto de 1 de Timóteo capítulo 3. Bom, 1 Timóteo capítulo 3 nós encontramos as qualificações para o bispo, para o pastor, para aquele que aspira a servir ao Senhor pastoreando o rebanho de Deus, a igreja de Deus. É verdade que a ênfase nesse texto parece recair sobre as qualidades éticas. Fala mais sobre a vida do pastor, não muito sobre o que o pastor faz. Mas dentre essas coisas que o pastor faz, uma coisa que ressalta aos nossos olhos é apto para ensinar. O pastor, para além de ser um homem de índole, de boa índole, um homem de uma ética ilibada, um homem cuja vida não seja motivo de escândalo para a comunidade, seja uma vida que de facto lembre para as pessoas que Deus existe, ele precisa ser apto para ensinar. E eu lembro-me das palavras de um servo de Deus que dizia o seguinte, que ninguém está apto para ensinar até que aprenda. E ninguém aprende corretamente até que entenda que depois de aprender vai ensinar. Então, para dizer que existe uma relação. O pastor tem que ensinar. Mas o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar algo que é fruto necessariamente da sua formação ética, do seu caráter, e também, certamente, ele vai ensinar a verdade das Escrituras. O pastor é chamado para ensinar a Bíblia. Então, isso pressupõe a necessidade de uma formação. Tem que ter conhecimento. Agora, é verdade que ao longo da história da igreja, existem pastores e muitos bons pastores, excelentes ministros do Evangelho, que não tiveram a oportunidade de ter uma formação teológica, passo a repetição, formal em um seminário, em uma faculdade teológica. Isso não significa necessariamente que eles não foram teologicamente formados, até porque é impossível existir pastores sem formação teológica. Até mesmo aqueles que dizem que não é necessário ter formação teológica para ser pastores, estes têm uma formação teológica. Ou melhor, não sei se chamaríamos formação teológica, chamaríamos talvez deformação teológica. Muito bem. Pastor João Barbosa, o missionário Cipriano deu uma provocada agora boa, porque assim, quando a gente vê na história, principalmente da Assembleia de Deus, né, no meio pentecostal, a teologia não faz muito tempo que faz parte do nosso meio, somente do corpo de obreiros, porque na década de 60, acho que foi o primeiro instituto bíblico a ser aceito, não vou citar o nome aqui por ética, mas na convenção teve uma discussão muito grande, muitos pastores ficaram preocupados, porque eles acharam que era uma fábrica de pastores, né? Agora o camarada vai para o seminário e de lá já sai pastor, então se ele não tiver chamada, como é que faz? É só ir para o seminário, estudar e já é pastor agora? Então, acredito que no início houve essa preocupação pelo zelo, né? Pelo zelo, não era uma questão de ser contra o conhecimento nem nada disso, mas pelo zelo ao ministério para que não se colocasse no ministério pastores que não tivessem a chamada pastoral. Só que o senhor não acredita que depois de muitos anos, hoje nós vivemos na era da tecnologia de ponta, né? Todo mundo tem conhecimento, informação, acesso. Hoje em dia tem cursos de teologia em todos os lugares, principalmente online. Em quase todos os lugares as pessoas conseguem fazer um curso teológico. E a gente vê pessoas altamente despreparadas, somente no nosso meio, né, pentecostal, vamos falar do nosso meio, que falam absurdos no púlpito, porque não tem uma formação teológica. O senhor não acha que isso seria uma dificuldade hoje para a gente? Então, é exatamente o que eu estou colocando aqui. Na minha percepção, a mesma medida está para os teólogos. Tem muitos teólogos falando absurdo nos nossos púlpitos. A teologia não garante a qualidade desse chamado. Vocês, todos que são minimamente sinceros, sabem que a teologia também traz algumas distorções absurdas. As grandes questões, até essa mesa de debate, está exatamente pela teologia. Nós estamos debatendo o conhecimento. Então, na minha percepção, eu repito, o homem que tem a oportunidade de estudar, de se formar teologicamente, de forma acadêmica, e não faz, ele está extremamente errado.
Porém, no entanto, todavia, não há como impedir o ministério pastoral de alguém que não tem acesso a essa possibilidade acadêmica. E o que eu venho aqui hoje para trazer, na minha percepção, é que o grande erro é querer impedir o ministério daquele que tem chamado, tem vocação, mas ele não teve a possibilidade de estudar. A partir do momento que ele tem a possibilidade de se formar academicamente, porque ele tem que conhecer Bíblia, como foi dito pelo pastor Cipriano, não há como ensinar se você não aprendeu. Mas o ensino não está só nas academias. Os ensinos não estão só nas formações teológicas formais. Existem muitas formas de ser transmitido o conhecimento, como nós conhecemos que a história bíblica ela tem séculos, que é simplesmente uma tradição oral. Não é uma formação acadêmica. Se nós pegarmos Marcos capítulo 1, nesse chamado de Jesus, são homens simples, ele não vai na academia buscar aqueles que ele convoca. Naturalmente, eles vão ser preparados. Mas o preparo depende da possibilidade. E o que eu defendo e continuo insistindo, temos que dar oportunidade para aqueles que são vocacionados, têm chamado, mas não tiveram a oportunidade para estudar ou para ter o conhecimento acadêmico. E não é o conhecimento acadêmico que vai trazer possibilidades ou recursos para que ele possa ser pastor. Muitos teólogos estão trazendo muito veneno para o povo. E muitos que não estudam, que são contra o estudo, também estão trazendo muita confusão para o povo. Não é nem a direita nem a esquerda, mas é o centro que vai dar a nós o equilíbrio do conhecimento acadêmico, não, do conhecimento bíblico. O que eu digo, pastor Cipriano, é que nós temos que entender que algumas instituições estão impedindo o chamado daqueles que não têm a oportunidade de estudar. A partir do momento que eu der essa oportunidade a ele, eu tenho que cobrar, que é como o senhor disse, porque parece incrível, mas no Brasil tem de 30% a 40% da população que não tem acesso à internet ainda, que não tem a possibilidade nem de ter um celular. Nós vivemos num país, numa diferença social gigantesca, há um abismo social entre São Paulo e algumas regiões do interior do Piauí, do interior do Pernambuco. Então, para mim, o chamado, a vocação, ele precisa de conhecimento bíblico, mas não de um diploma acadêmico. É interessante que até em algumas Assembleias de Deus, a gente viajando pelo Brasil afora, a gente fica conhecendo, né, alguns trabalhos. Alguns pastores fazem o seguinte: o obreiro que frequenta 3 anos a escola bíblica dominical com assiduidade, ele tem o direito ao certificado de um curso de teologia básico. Uhum. Então ele pode ser levado ao ministério sem ter uma formação, né, numa instituição teológica. É interessante, né, como alguns trabalham. Mas, desculpe interrompê-lo, mas você percebe por que o pastor dá essa possibilidade? Porque ele percebe que não tem como ele frequentar uma academia. O nosso debate aqui, Cipriano, se eu não tenho acesso à academia, eu não posso exercer o meu chamado, mesmo sendo um autodidata e tendo conhecimento. O meu questão aqui é o diploma. O diploma não me dá condições de ser pastor, nem pela vocação, nem pela capacidade. Porque tem muitos diplomas que, para mim, é pior do que não ter. Dependendo da escola, né? Nós temos o WhatsApp aí, ó. Você que quer mandar sua pergunta, é 11 98484 9988. Repetindo, 11 98484 9988. Daqui a pouquinho a gente já vai ouvir alguns dos nossos ouvintes com a sua pergunta. Mas antes, passando aqui agora para o missionário Cipriano, o senhor concorda com as posições do pastor João Barbosa em relação a isso? Batista, eles me cortam a cabeça. Ele não é nem da igreja, nem da denominação. Mas o pastor João Barbosa levantou uma questão interessante, né? Porque pode acontecer, estou tentando ser o mais imparcial possível, né? Como cabe ao mediador. Em alguns lugares pode-se impedir uma pessoa que foi vocacionada por Deus, mas por não ter a formação teológica, e ela não exercer esse ministério. E aí, como é que fica, pastor? Eu penso que, em primeiro lugar, a gente precisa ter um conceito claro do que é vocação para ajudar-nos a identificar a legitimidade da vocação daquele que diz que foi vocacionado. Alguém diz que eu fui chamado para o santo ministério. Ok, mas quais são os parâmetros, quais são os critérios que são usados para a gente identificar a legitimidade dessa vocação? Simplesmente o sentimento do coração do indivíduo?
Simplesmente o facto dele dizer que tem vocação, a igreja, o pastor é obrigado a aceitar. Biblicamente, o caminho parece que não é este. Que vocação não é e simplesmente uma questão subjetiva da consciência e do coração do indivíduo. É necessário que o indivíduo deseje. É necessário. Paulo diz, né? Aquele que aspira ao episcopado tem que desejar. Excelente o aspecto subjetivo. Desejo, né? Mas Paulo não para por ali. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja, vírgula, é necessário que. Estamos nos aspectos objetivos da vocação. Não basta eu dizer que sou vocacionado, é necessário que a comunidade a qual eu pertenço, que é a igreja, e os meus pastores consigam olhar para a minha vida e identificar de fato o que eu fui vocacionado. Como? Através da minha ética, através da maneira como eu vivo o evangelho e também ver as competências. Será que eu tenho competências que são exigidas, dada a natureza do ministério pastoral? Porque para que eu fui chamado? O pastor foi chamado para trabalhar pastoreando a igreja de Deus como? Alimentando, protegendo e direcionando o povo de Deus. Com base em quê? Com base na verdade do evangelho. O instrumento de trabalho do pastor é a Bíblia. Então é necessário que o pastor tenha uma formação bíblica. Agora, dizer que é necessário ter uma formação bíblica não significa necessariamente que essa formação bíblica deva acontecer necessariamente em uma instituição teológica. Acadêmico. Ao longo da história da igreja, a formação dos obreiros, dos ministros do evangelho, deu-se dentro do contexto da igreja local. Na igreja primitiva, os obreiros eram ensinados a partir do contexto da igreja local. Por exemplo, vamos ler um texto das Sagradas Escrituras. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 da segunda carta, no versículo 1 e 2, Paulo diz assim: meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, faça o quê? Transmita a homens fiéis e também idôneos para instruírem a outros. O que Paulo está falando aqui é que existe uma tradição doutrinária que deve ser passada de homem para homem. Há uma necessidade de uma formação doutrinária. Mas o que acontece é o seguinte: a gente não pode comparar as nossas igrejas hoje, na contemporaneidade, com a igreja primitiva. Nós estamos lidando com uma igreja doutrinariamente fragilizada. Então, se a gente deixar a formação dos obreiros simplesmente para o contexto da igreja local, nós teremos obreiros com uma formação debilitada. Por isso, é necessário, quando possível, frequentar uma instituição séria, uma instituição teológica séria. E para quem mora em São Paulo e na Zona Sul, de preferência o Seminário Teológico Batista Mispa, onde eu dou aula. Já aproveitou para fazer propaganda, né? Nós vamos ter que cobrar ele aqui. Produção, nós temos um áudio aí, os ouvintes. Temos pergunta? Pode soltar aí, por gentileza. A paz, Senhor, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel, lá já Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa Jéssica estamos acompanhando a programação, estamos de férias. E a respeito do tema, eu vejo ser de suma importância, sim, um pastor ter a formação teológica. Eu e ela trabalhamos na área da saúde para atentarmos às necessidades da comunidade, no que tange a essa questão da saúde. A gente precisa ter os preparos necessários, técnicos, para atender essas necessidades. Então, eu vejo de igual importância um pastor para atender as necessidades da igreja, que são múltiplas em face de tantas ideologias e vãs filosofias. É necessário, sim, o pastor ter uma formação teológica para melhor servir a igreja. Deus abençoe a todos. Pode soltar o próximo. Um bom dia a todos os irmãos, né, que compõem essa sala de elevo espiritual da Debate FM. Que Deus abençoe a todos, principalmente os participantes desta mesa. Eu tenho por opinião que não se faz necessário, desde que o obreiro, o pastor, o vocacionado, venha a ser de fato um exímio apreciador da Bíblia Sagrada. Entendemos que o Evangelho de Cristo no Novo Testamento compõe os ensinamentos de Cristo. E quando diz respeito a escolas teológicas, a gente vê que existe entre elas uma diversidade, né, de pensamentos e linhas teológicas. Então, se não há um comum acordo entre essas escolas, como é que a gente vai conseguir padronizar o ensinamento? Então, eu acredito que aquilo que de fato é padrão é o que está escrito
na Bíblia Sagrada. Um abraço a todos e um bom programa. E aí, pastor João Barbosa, o que o senhor acha aí desses ouvintes? A opinião deles é interessante. Os dois estão plenamente certos. O segundo que deu a sua opinião sobre a não necessidade da academia, eu acho um erro gigantesco. A academia é necessária. O que eu estou aqui colocando e afirmando é que quando não há oportunidade, não é o diploma acadêmico que me faz um teólogo. Eu posso ter uma formação bíblica profunda, conhecimento profundo, que eu vou ter dos meus mestres, do meu pastor, da minha liderança, como esse interior que você foi, que eles estudam na escola bíblica dominical, que é acompanhado, ele não tem um diploma. O grande problema e o grande questionamento meu nessa mesa de debate é impedir que homens vocacionados, dedicados, que são profundos conhecedores da Bíblia, mas não tiveram a oportunidade de ter o diploma acadêmico. E parece que nós entramos nessa mesma linha, junto com o pastor, que está aqui comigo, Cipriano, que é exatamente isso que me preocupa, quando as igrejas tornam-se tão metódicas que tira a oportunidade de vocacionados sem dar a ele a oportunidade de estudar. A partir do momento que a minha igreja, a minha instituição, onde Deus me chamou, onde Deus me plantou, ele me possibilita a possibilidade de estudar, ficou bem redundante, né? Possibilita a possibilidade. Quando ele me dá essa oportunidade de estudar e eu não estudar, isso é negligência. Este homem deve ser impedido de continuar no seu ministério. Porém, nós temos que ter convicção, e eu vim aqui para o debate exatamente por isso, Cipriano, porque eu viajo o Brasil e o mundo, eu conheço muitos países da América Latina, conheço o continente africano, o próprio primeiro, que nós chamávamos antigamente do primeiro mundo, né, nos países desenvolvidos como Europa, Estados Unidos, é uma diferença gritante das oportunidades. Há muitos homens poderosos em Deus, profundos conhecedores da Bíblia, que tiveram que se virar com um pedaço de papel, com revista de escola dominical, com o seu pastor mais antigo que lhe ensinou, mas são apaixonados pelo estudo, pelo conhecimento, buscam esse conhecimento, mas não têm diploma. Minha afirmação aqui é: o conhecimento técnico de um enfermeiro é muito importante e necessário, mas no campo de guerra, de batalha, onde muitos estão formando de pai para filho, como cuidar de um enfermo, como ajudar, como eu tive em Moçambique, na malária, não são enfermeiros formados, mas são homens dedicados à saúde pública, que aprenderam de um para o outro, a famosa tradição oral, e estão salvando vidas. Agora, eu não vou deixar cuidar de um enfermo porque ele não tem um diploma. Eu não vou deixar ele cuidar de vidas porque ele não tem um diploma. O meu questionamento nessa mesa é: o diploma é necessário, desde que me deem a oportunidade de tê-lo. Perfeito. Vai lá, pastor Cipriano, por favor. Nós concordamos que, de facto, pastores não são diplomas. O ministério do pastor não é legitimado pelo tanto de diplomas que ele tem no seu escritório. Não. Muito pelo contrário, nós vemos talvez os maiores danos que nesses últimos tempos têm sido causados sobre a Igreja de Cristo não vêm necessariamente de pessoas que não têm essa formação teológica. A gente percebe que grandes heresias são formadas a partir de grandes mentes, né? Muitas vezes é a cátedra que transforma-se no solo fértil para o nascimento de erros teológicos que têm machucado o corpo de Cristo. É verdade, concordamos nesse aspecto, mas eu tenho dificuldade de uma coisa. De Deus, eu não consigo ver um Deus soberano que ama a sua igreja. E este amor pela sua igreja faz com que ele levante homens no meio do rebanho para cuidarem do seu rebanho. E esse Deus permita que esses homens continuem servindo ao longo de todo o seu ministério sem uma formação teológica. Eu penso que Deus, em sua soberania, ao chamar um homem, ele também estabelecerá, criará condições para que esse homem seja teologicamente preparado, biblicamente forjado, para que possa servir a igreja de Deus com excelência. Se assim não fosse, as exigências bíblicas para servir e manejar bem as escrituras seriam desnecessárias. Qual seria o padrão para a reprovação ou a aprovação de um obreiro diante de uma heresia, se Deus não dá condições para que ele tenha uma boa formação?
qual é a legitimidade e a razão de advertências bíblicas, como, por exemplo, a que nós encontramos em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo diz ao jovem Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que não tem do que se envergonhar diante de Deus e diante da igreja não é um obreiro que toma todos os cafezinhos. Não é um obreiro sorridente, não é um obreiro legalzinho, não. O obreiro que não tem do que se envergonhar é aquele que está revestido, equipado por uma teologia rigorosamente bíblica, histórica, sistemática, capaz de normatizar a sua prática pastoral. Então, essa é a prática. E vale a pena dizer uma coisa, um adendo para encerrar, que a formação teológica não é uma consequência de circunstâncias sociais. É uma norma escriturística, é uma norma das escrituras. Nós vamos olhar desde o Antigo Testamento, já os profetas criaram uma escola de profetas. Com Samuel, nós vemos Samuel tendo em sua volta profetas sendo instruídos na lei. Vamos olhar Elias tendo uma escola de profetas, Eliseu dando continuidade à escola de profetas. Vamos ver no finalzinho do Antigo Testamento, com Esdras, dando-se ali início às sinagogas como grandes centros de estudo da lei. No Novo Testamento, nós encontramos várias escolas de ensino teológico. Jesus, começando a sua própria escola. Paulo é fruto de uma escola teológica, aprendendo com Gamaliel. Então nós vemos que o estudo teológico não é uma consequência circunstancial, uma necessidade social, não. O estudo e a formação teológica é o cumprimento natural da verdade das Escrituras. Deus chama e ao chamar Ele capacita. Muito bem.